Oi, meu nome é Daniel Magano, eu sou farmacêutico, estudo muito Viscum e quero hoje trazer mais um estudo clínico sobre Viscum album em conjunto com a quimioterapia. O estudo que eu quero relatar hoje foi feito na Sérvia pelo professor Dr. Tröger, Wilfried Tröger, da Alemanha, em conjunto com a equipe do Instituto Sérvio de Radiologia e Oncologia de Belgrado. E por que foi feito lá e não em outro lugar? Porque na Sérvia o Viscum album é, ou era na época, pelo menos bem pouco conhecido, e não havia então muito preconceito, nem favorável nem desfavorável, ao tratamento complementar com o Viscum album na Sérvia. O objetivo primário desse estudo foi a avaliação da qualidade de vida, e o objetivo secundário foi avaliar a neutropenia. O título do estudo é Melhora da qualidade de vida de pacientes com câncer de mama durante a quimioterapia com viscoterapia adjuvante. Nesse estudo, 95 pacientes com câncer de mama em estágio 1 até 3, com indicação de quimioterapia CAF, que é a ciclofosfamida, adriamicina e 5-fluororacila. Elas foram selecionadas e divididas aleatoriamente em 3 grupos, sendo um de controle, que recebeu apenas a quimioterapia, CAF, um grupo de 31 pacientes, um grupo que recebeu o Viscum album A da Elixor, e um terceiro grupo que recebeu um outro preparado de Viscum album, sempre adicionalmente à quimioterapia. A quimioterapia CAF foi administrada como 500 mg de ciclofosfamida com 50 mg de adriamicina e 500 mg de fluororacila por metro quadrado de pele da paciente, e administrado em 6 ciclos, com 3 semanas de intervalo entre esses ciclos. O Viscum album A da Elixor foi administrado em dosagem crescente, começando com 1 mg, depois 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg e continuando o restante do estudo com 50 mg, administrado subcutaneamente 3 vezes por semana, na região abdominal. A qualidade de vida foi avaliada usando o questionário validado EORTC QLQC30, que é um dos questionários mais utilizados para a avaliação de qualidade de vida. Esse questionário contém 30 questões que cobrem 15 scores diferentes, sendo que 6 scores são funcionais e 9 scores são sintomáticos. A neutropenia foi avaliada pela contagem de granulócitos neutrofílicos no sangue. E a neutropenia foi definida por uma contagem de neutrófilos menor do que 1000 por microlitro. Os resultados são apresentados basicamente nos gráficos, e houve diferenças significativas entre os grupos para os parâmetros de sintomas da dor, da perda de apetite, diarreia, insônia, náuseas e vômito e constipação. E para os parâmetros funcionais de bem-estar geral, que significa o cumprimento do papel social e ocupacional do paciente, da função emocional, da função social e da função cognitiva. 7 pacientes do grupo do Viscum album e 8 pacientes do grupo controle apresentaram neutropenia, ou seja, uma contagem de granulócitos neutrofílicos menor do que 1000 por microlitro. No grupo de Viscum album, houveram 1.527 injeções e 45 adventos adversos ocorreram e foram registrados. Desses, 42 foram de reação inflamatória no local da injeção maior do que 5 centímetros, ou seja, uma reação esperada, só que um pouquinho mais intensa do que se considera como normal, e um caso onde aconteceu uma rinoconjuntivite e o paciente então retirou o termo de consentimento e se excluiu do estudo.
e depois não foi mais acompanhado. E no grupo de controle aconteceram 12 eventos adversos, sendo um deles sério, que necessitou de hospitalização por desidratação com emese severa. Então, no gráfico pode-se ver a diferença entre as barras azuis, que é o grupo do Viscoalbum, e as barras laranja, que são do grupo controle, com uma melhora muito significativa do parâmetro da dor, uma melhora da perda de apetite, uma melhora na diarreia e uma piora um pouco menos acentuada e mais significativamente diferente do grupo de controle que só recebeu quimioterapia, nos parâmetros de insônia, náusea e vômito e de constipação. Em termos de funções sociais, no estado geral houve uma melhora bastante grande no grupo que usou Viscoalbum, contra uma piora relativamente grande também no grupo controle, uma melhora do parâmetro emocional no grupo do Viscoalbum contra uma piora do grupo do controle. Na função social não houve praticamente nenhuma alteração no grupo que usou Viscoalbum, mas uma piora significativa no grupo que usou somente quimioterapia e uma melhora bastante significativa do parâmetro da cognição, sendo que o grupo controle teve uma piora também nesse parâmetro. E na neutropenia, então 21% dos pacientes que usaram Viscoalbum em adição à quimioterapia tiveram neutropenia, ou seja, 7 pacientes em 34, e do grupo controle, 27% tiveram neutropenia, ou seja, 8 pacientes em 30. Os autores, então, discutem esses resultados, em primeiro lugar, justificando a ausência do cegamento nesse estudo por causa da reação inflamatória no local da injeção de Viscoalbum, que absolutamente não permite que não se saiba que aquele paciente está usando Viscoalbum. Então, existe a possibilidade de alguma expectativa, tanto do paciente quanto do médico, em relação a saber que está sendo tratado com Viscoalbum. Além disso, apesar do número relativamente limitado de participantes de cada grupo, foi possível determinar diferenças significativas em 10 dos 15 parâmetros do questionário EORTC-QLQ-C30. E todos esses parâmetros favoreceram o grupo que recebeu o Viscoalbum em adição à quimioterapia. E se observou também que os efeitos do Viscoalbum sobre os parâmetros de qualidade de vida foram crescentes ao longo do estudo, atingindo os máximos nas últimas visitas dos pacientes. E aconteceu um acompanhamento desses pacientes por mais um tempo ainda, que poderia avaliar os benefícios a longo prazo da viscoterapia com o Elixor A. Os autores concluem, então, que neste estudo clínico randomizado, aberto, com pacientes com câncer de mama, recebendo quimioterapia CAF, a viscoterapia adjuvante foi associada com melhoras significativas e clinicamente relevantes na qualidade de vida. Embora o delineamento aberto possa ser uma limitação, os resultados indicam para uma viabilidade e justificação de um estudo clínico fase 3, utilizando os métodos descritos. Se você tem interesse de ler esse artigo na íntegra, a referência vai aqui embaixo. Eu espero você para outros estudos clínicos relatados ou outras conversas interessantes. Siga-nos.